Olá, um salve para todos, todas, todes. A gente começa agora a nossa quarta aula desse encontro de produção e gestão cultural, esse encontro virtual. Lembrando que esse curso, ele está sendo realizado virtualmente em virtude do momento de pandemia, de afastamento social, de isolamento social. Então, estamos aqui realizando essas aulas virtuais, mas depois também a gente conversa, a gente tem um espaço de diálogo sobre cada uma dessas aulas. E hoje nós vamos falar sobre o que compõe um projeto cultural. Vamos entrar um pouquinho nos detalhes, o que compõe cada parte de um projeto cultural, voltado especialmente para editais. Mas quando a gente fala de projeto, a gente está falando de como apresentar a nossa ideia ao mundo, como é que a gente traduz essa ideia para que outras pessoas compreendam, entendam qual a dinâmica dele, especialmente se essa pessoa vai nos financiar, se ela vai patrocinar o nosso projeto. Então, quando a gente fala de projeto, a gente está falando de projeto para edital, mas a gente pode estar falando, por exemplo, de montar um projeto para captar pessoas que queiram investir, para fazer um crowdfunding, para fazer um projeto na cidade em que a gente vai buscar parcerias, permutas com o comércio, ou mesmo quando a gente vai enviar nosso projeto para uma prefeitura, para uma secretaria, uma unidade de SESC, SESI ou outras instituições. Porque nada mais é do que o projeto, o jeito que você apresenta a sua ideia. Ela precisa ter um corpo, Como a gente viu já nas aulas anteriores, a gente lembrando que na primeira aula a gente falou um pouquinho sobre a estrutura dos editais, os tipos de editais diretos, indiretos, iniciativa pública, iniciativa privada, também a importância, do como que funcionam um pouco os editais. Lembramos também bastante sobre o que é importante numa gestão de grupo, como funciona uma gestão de grupo. Na terceira aula a gente pôde entrar um pouco mais nos detalhes de importâncias, dicas, como funciona, como que a gente deve traduzir o nosso projeto, mas hoje a gente vai entrar um pouquinho nas caixinhas dele, Lembrando que cada edital, ele pede para você apresentar o projeto de uma forma, Então, quem já escreveu o projeto vai se identificar, quem nunca escreveu também o mais importante, como eu falei na aula passada, é a gente ter uma boa ideia. A gente ter uma ideia original, uma ideia que seja bastante robusta, que a gente tenha o máximo de detalhamentos dessa ideia que a gente está construindo, que a gente tenha também bastante propriedade dela, E eu gosto muito de falar de uma singularidade, que o nosso projeto, às vezes a gente vê termos por aí, falando inovação, criatividade. Claro, a gente inova sempre que a gente faz uma nova ideia, a gente sempre cria quando a gente está trazendo uma nova ideia, mas qual é a singularidade? O que o seu projeto o diferencia, que é só seu e que você tem propriedade? Eu estou falando só seu, mas a minha preferência, a minha sugestão é que os projetos sempre sejam coletivos. Então, quando eu falo só seu, quero dizer do coletivo, ou da dupla de trabalho, do trio, enfim, das pessoas que estão fazendo, mas também nada impede que seja um projeto individual. Bom, então hoje a gente vai falar, a maioria dos editais, eles trazem uma estrutura bastante conhecida, a mais conhecida antigamente, inclusive era a que se repetia na maior parte dos editais, é uma estrutura que funciona assim, apresentação, objetivo, justificativa, contrapartida, público-alvo às vezes, orçamento e cronograma, Esse é assim a maior parte do escopo. Às vezes entrava ali uma metodologia, mas dificilmente. Esse era o principal do corpo dos projetos da maioria dos editais, fossem eles públicos ou privados. E de fato essa estrutura, quando a gente entende ela, quando a gente entende a apresentação, a gente está entendendo que a pergunta quando você chega, Quando você, assim como quando você chega em um lugar, você se apresenta e você traz ali o que é pior, ou o que é pior não, o que é melhor, o que é principal, o que é prioritário, de você, o que é mais importante você destacar naquele momento. A mesma coisa é a apresentação de um projeto. Então é o momento que você chega, Então é muito importante o texto de apresentação, porque ele é o momento da chegada, ele é a primeira impressão que a pessoa vai ter do seu projeto. E aí eu vou falar dessa estrutura primeiro, para depois a gente entrar mais nos detalhes dela. Quando você fala do objetivo, você vai dizer o que você quer. Quais são os seus objetivos? Onde você quer chegar com esse projeto? Algo te motivou a fazer esse projeto que você está apresentando, Então, o que te motivou? Qual é o objetivo principal? Quais são os objetivos específicos? Quais são suas metas? Também vamos entrar mais detalhadamente. Depois a gente tem a justificativa. A justificativa é o porquê
que aquilo é importante, principalmente se eu estou buscando financiadores, se eu estou buscando pessoas, patrocinadores ou colaboradores, pessoas que vão comprar a ideia do meu projeto, que vão se interessar por ele. É muito legal eu explicar por que é importante, por que ele tem importância no mundo, né? Dentro da sua esfera, dentro do lugar onde ele se apresenta. E por fim não. Aí depois geralmente vem ou metodologia, que é como você vai desenvolver aquilo, ou uma outra pergunta que também, né, formato, coisas que também te ajudem a definir como você vai realizar aquilo. Depois vem público-alvo, normalmente, muitas vezes também a contrapartida, então público-alvo você vai se dirigir, né, para quem que você está fazendo aquele projeto. A contrapartida é como é que você abre espaços de contato com a sociedade, né, principalmente dependendo do recurso, se você dá uma contrapartida à sociedade, como é que você se relaciona com ela, também vamos entrar. E depois vem cronograma e orçamento, ou orçamento e cronograma, não existe uma ordem necessariamente, mais comum um cronograma antes, que o cronograma é em quanto tempo você vai desenvolver esse projeto, né? Quais as etapas que você visualiza dele, cada uma dessas etapas, quanto tempo elas vão levar, e como você vai finalizar, né? Então, se você tem noção do desenho do seu projeto, da execução dele de ponta a ponta, caso ele seja financiado ou patrocinado por aquela, né, uma colaboração daquelas pessoas. E por fim, o orçamento, que é quanto vai custar o seu projeto, quanto ele custa. E a gente vai ver no orçamento que a gente tem editais de orçamento aberto, ou seja, você pode fazer todos os seus cálculos, né, no modelo de orçamento e dizer quanto custa o seu projeto, e aí aquele edital financia ou não o seu projeto, né, ele aprova ou não. Mas o mais comum nos editais públicos em especial, tá? Mas vou voltar um pouquinho só à introdução desse lance de edital público e privado. Mas nos editais públicos, em sua maioria, existe um orçamento fechado. Ou seja, olha, o valor que a gente tem para o seu projeto é 50 mil, 20 mil, 100 mil, 200 mil reais, dependendo do edital. E aí você precisa encaixar sua proposta dentro daquele orçamento que o edital está dispondo, né? Então é uma lógica diferente, que logo mais a gente vai entrar também. Então essa é normalmente a estrutura mais comum dos editais. No entanto, a gente vai ver que alguns editais têm inovado também, né? Tem diferenciado um pouco. Então, a gente vê aparecer muito os termos resumo ou o termo também descrição. A descrição também é bem comum. Então, o termo resumo também tem aparecido já faz bastante tempo. Tem editais, inclusive, como do Itaú Cultural, em alguns modelos, que eles inclusive colocam só resumo, justificativa e depois você envia o orçamento, né? E pode mandar material complementar, mas de modo geral não tem muito detalhamento, você não tem espaço para descrever muitas coisas, né? Então a gente vai entrar um pouquinho em cada um desses campos, tá bem? Então vamos começar agora pela apresentação ou descrição ou resumo, que se assemelham, tá? Então a apresentação, a descrição e o resumo, eles se assemelham e, claro, dificilmente você vai ter os três campos para preencher no mesmo projeto. Então é bem pouco comum, pode acontecer, que tenha esses três campos para você preencher. Se tiver esses três campos, a minha proposta, né, lembrando, gente, um destaque aqui, que escrever projeto é muito particular. Claro que existem alguns moldes, um jeito de elaborar. Eu tenho o meu jeito, outro produtor tem o jeito dele. E se a gente lê projetos aprovados, a gente vai ver semelhanças entre eles. Mas também não existe uma receita de bolo exata. Que, olha, faça assim, exatamente assim, e assim está totalmente certo, assim está totalmente errado. Então, muitas vezes eu vou dizer aqui algumas orientações de como funciona para mim, e de como faz sentido para mim, e de como eu gosto de fazer. Mas outra pessoa vai falar, olha, mas eu vi um projeto diferente desse, que estava estruturado um pouco diferente, e ele foi contemplado do mesmo jeito, era um bom projeto. Sim, isso é totalmente possível. Tá? Então, o importante é o que a gente discutiu na aula passada, que esse projeto esteja bem conceituado, que ele esteja baseado, né, em dados de pesquisa, realmente de informações que você foi buscar, ele esteja contextualizado na sua realidade. É importante que ele tenha veracidade, que você esteja ali lidando com dados, informações e coisas que você tem uma propriedade, né, de pesquisa, ou pessoas envolvidas no projeto têm essa propriedade. É importante que ele seja muito objetivo e muito nítido,
né, que ele seja muito transparente, que a pessoa veja, leia o seu projeto e consiga compreender com facilidade a sua proposta e que sua proposta seja realmente, digamos, tenha uma singularidade, tenha ali uma personalidade, né, que ela não seja uma cópia de tantos outros projetos. Então, tudo isso é mais importante do que exatamente se o texto está colocado na apresentação ou na descrição, se isso aparece mais aqui no resumo, mais no objetivo. Claro que nós temos... Eu vou dizer aqui o que é mais ou menos o que se entende em cada um desses campos. Mas se a gente navega um pouco por esses campos e uma coisa está um pouco mais lá, um pouco mais cá, não é uma grande questão, não é aí que a gente tem que se deter. Mas voltando então para o texto de apresentação, descrição e resumo, né? Depois eu vou entrar em objetivo também. Quando a gente tem esses três campos, a gente vai entender que a apresentação é uma coisa mais breve, é quase uma propaganda do seu projeto, é um momento mesmo, né? Eu gosto de pensar bem nesse termo. O que é uma apresentação? Quando você chega num lugar e você é convidado a se apresentar para um grupo, para pessoas, né? Ou se você chega ou se você vai, né, num evento social e você precisa se apresentar. Então, claro, você vai estar ali, né, na sua melhor presença, né, qual é a sua melhor presença, né, a sua inteireza ali, como você se apresenta, como você se coloca, principalmente se você quer ser bem vista naquele lugar. Você não vai inventar história sobre você não vai maquiar aquilo, né, mas você vai trazer o seu melhor. Então a apresentação é esse momento da propaganda. Mas também, se eu chego numa apresentação e eu falo, né, eu me apresento ali muito disposta, né, eu faço uma apresentação, digamos, alegre, com força, com uma personalidade sobre a minha pessoa, mas eu não trago nenhuma informação. Eu não falo meu nome, eu não falo o que eu faço da vida, eu não falo o que eu quero fazer da vida, de onde eu venho, para onde eu vou, eu não trago nenhuma informação. Não adianta, né? Então é uma apresentação, digamos, que pode ser muito poética, muito bonita, até com bastante personalidade, mas muito vazia de informações. E quando a gente acessa um projeto, a gente quer saber as informações que aquele projeto nos traz. Então a apresentação ela tem que conter informações, né? Mas aí não são as informações detalhadas, são as informações gerais. Mas você está ali também, né, trazendo, digamos, na melhor roupagem, na melhor forma que você pode, a apresentação do seu projeto. Então, o que ele é? O que você quer botar no mundo? É uma montagem de um espetáculo? É uma circulação, uma montagem com circulação? É uma exposição de fotografias de artistas da sua região? Junto com uma oficina? Então você vai apresentar, né? Trago aqui o projeto X, é muito importante citar o nome dos projetos, né? A gente esquece do nome dos projetos, então é como você se apresentar sem o seu nome, né? Então trago aqui, apresento, né? Ou como você quiser começar essa frase, o projeto X, né? E aí você coloca o nome. Esse projeto ele é composto de 3 oficinas, uma exposição fotográfica, você vai colocar, agora eu falei oficina e exposição, mas geralmente você vai colocar o que é principal naquele projeto. É a exposição? A oficina é uma atividade complementar? Então, esse projeto, ele se propõe a realizar uma oficina, uma exposição, e aí ele é acompanhado também de oficinas, nós faremos uma circulação pelas cidades, tal, e artistas da nossa região vão ter destaque nessa exposição, que vai trazer o debate sobre tal assunto. Então, você vai fazer uma apresentação geral daqueles dados. Isso se depois nós tivermos o texto da descrição. A descrição é quando você vai entrar mais no detalhamento de cada um dos itens, né? Então, cada uma dessas coisas que você falou, então você vai detalhar as cidades, para onde você vai, que artistas são esses, que temas você vai abordar, você vai entrar um pouco mais no detalhe da explicação desse projeto. Mas se você não tem a parte da descrição, ou se você não tem a parte da apresentação, se você tem só uma delas, só apresentação ou só descrição, então vai ser normalmente um textinho um pouco maior que você traz já as duas coisas embutidas, tanto o texto mais, digamos, de chegada, né, que você se apresenta, mas também você entra um pouco no detalhamento dessas atividades com um pouco mais de riqueza de informações. E o resumo? Tem gente que gosta de começar um projeto pelo resumo. Eu acho bastante difícil. Eu gosto de fazer o resumo por último. Porque resumo, para mim, é quando eu já tenho todos os dados do projeto. E eu gosto muito dessa brincadeira, né? Que até alguns cursos usam, falam do pitch e tal. Que é que se você entrar num elevador e você tiver que contar todo o seu projeto
mas né, o teu patrocinador tá ali, ou a pessoa que vai avaliar seu projeto tá ali dentro do elevador com você, e ela vai até o 10º andar com você, e você vai ter até o 10º andar para apresentar para ela o seu projeto. Então, digamos que você vai ter um tempinho razoável, né? Então, digamos que isso seria a sua apresentação. Você vai falar do melhor do seu projeto e vai entrar em alguns pequenos detalhes. Mas vamos supor que essa pessoa ela vai com você até o 5º andar somente. Ou seja, você vai ter bem pouco tempo para falar do seu projeto. Então, você vai ter que ocultar alguns detalhes, vai ter que escolher o que é mais importante de ser falado naquele momento, mas você não pode falar as informações pela metade. Você não vai falar só metade do que você falaria se fosse até o 10º andar. Você vai pensar, você vai escolher as melhores informações. Então, o resumo, ele é esse texto mais enxuto que traz ali o principal, né? E lembrando que hoje a maioria dos editais, eles têm o resumo, assim como o texto de apresentação, dependendo do edital, eles são muito importantes porque eles são a chegada. É o primeiro momento de contato daquelas pessoas com o seu projeto. Bom, então espero que aqui a gente tenha conseguido compreender um pouquinho sobre resumo, apresentação e descrição. Então lembrando que resumo é um pouco mais enxuto, a apresentação tem esse texto um pouco mais, digamos, de chegada, né? E já entra um pouco mais de detalhes do que o resumo. E a descrição é onde você realmente vai poder ter espaço de explicar um pouco mais cada um dos pontos do seu projeto. Se não tem descrição, mas tem uma apresentação, um espaço grande de apresentação, ou mesmo no caso, por exemplo, do Itaú Rumos, que é uma página inteira de resumo, então é nesse resumo, que você não vai fazer tão resumido assim, mas é nesse resumo que você vai contar um pouco mais do seu projeto. Então até aqui, agora a gente vai entrar em outro assunto. Agora que a gente falou um pouco dessa parte introdutória do projeto, que é quando você apresenta o seu projeto, ou mesmo o resumo, né? Quando é o seu texto de chegada, nós vamos entrar um pouco nos textos de objetivo e justificativa. Nem sempre esses quadros, né, esses campos de preenchimento constam nos editais. A gente tem alguns editais aí mais modernos ou que tem uma cara diferente, que a proposta de organização dos projetos é um pouco diferente, mas ainda assim a ideia do que eles trazem é bem importante da gente considerar. E eu acho que é disso que a gente precisa falar. Eu gosto muito de pensar que o formato, né, o modo como um edital propõe que você apresente o formato do seu projeto, ele é simplesmente o jeito que aquele edital organiza as mesmas informações, como ele quer receber as informações importantes que você tem para dar, e também qual o grau de detalhamento que aquele edital quer receber do seu projeto. Então, tem editais que vão querer menos informações nessa etapa, outros vão querer mais informações, né? Então, é isso que a gente pode observar quando a gente lê um edital e entende ali quais são os campos de preenchimento. No entanto, de modo geral, essas mudanças de como essas caixinhas se organizam, elas são também da nossa interpretação de como é que a gente organiza o que a gente quer apresentar dentro desses espaços, né? Então, o objetivo, se na descrição a gente está ali falando, né, uma pergunta que eu gosto muito é o que você quer fazer, né? O que é o seu projeto? Então, isso geralmente vem muito forte no resumo, vem bastante forte na apresentação e às vezes também na descrição. Lembrando que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais de descrição, porque às vezes ela aparece numa outra caixinha, numa outra forma de se colocar. O objetivo, ele é um pouco também dessa fase do o que, mas ele já entra na pergunta do porquê, assim como a justificativa. Então, se a gente saiu do que na apresentação, no objetivo a gente vai falar o porquê. E no objetivo, apesar da gente, né, ter essa transição, a gente está dizendo ali o que a gente quer fazer, mas também os motivos que nos levam a isso, porque a gente tem ali o objetivo geral, né, e o objetivo geral a gente vai dizer o que nos move, o que a gente quer construir. Então é como se a gente resumisse o nosso desejo com aquele projeto em apenas uma frase, né? E essa frase geralmente muito objetiva, muito clara, que traga o máximo de informações, e é uma frase curta, de 3 a 5 linhas, é uma frase ali bem sucinta. E aí depois, nos objetivos específicos, a gente vai trazer tudo o que a gente quer desenvolver, né? Por que a gente quer realizar esse projeto? Eu quero realizar porque eu quero
desenvolver melhor a linguagem teatral na minha região, na minha cidade. Eu quero desenvolver esse projeto porque eu acredito que ele vai difundir melhor a obra de determinada autora ou autor. Eu também tenho uma outra motivação que é poder dar visibilidade para os artistas visuais da minha cidade. Eu também tenho um intuito, né, um objetivo relacionado ao público, então eu quero que mais pessoas possam acessar esses espaços eu quero que mais pessoas possam acessar um determinado tipo de música, um determinado tipo de composição, uma exposição de obra, né, que a difusão também é um motivo, né, é um porquê. Então o porquê, ele pode estar ligado ao nosso desenvolvimento pessoal, ao desenvolvimento do coletivo, ao desenvolvimento de uma linguagem, desenvolvimento de uma metodologia, uma forma de fazer, o desenvolvimento de uma região cultural, né? Então você acredita que com aquele projeto você poderá fortalecer a dinâmica cultural daquela região. Então todos esses são objetivos que você pode desejar alcançar. Então no objetivo geral você vai colocar o que mais te move, né? Isso pode estar incluso qual é o objeto que você está construindo. Então o meu objetivo é montar a exposição fotográfica com artistas da região do Vale do Paraíba, e difundir as técnicas, metodologias ou as experiências de atividades de artes visuais da nossa região para todo o estado de São Paulo. Então pode ser que, né? Então o objeto é a exposição e o teu objetivo principal é dar visibilidade a esses artistas, né? Isso como um exemplo, claro. Então sempre o objetivo ele vai trazer o que você quer realizar, que no fundo é dar visibilidade e um pouco por qual meio, né? Por qual meio? O meio pelo qual você vai dar visibilidade a esses artistas é uma exposição, seguido de uma série de encontros, de cursos, de palestras, de mesas, enfim, o que você vai trazer ali. Mas nesse momento do objetivo você não entra em detalhes, né? De quantidades e a identificação de como você vai realizar isso, sim, trazendo esse o que, né? Esse grande motivador. E no objetivo específico você vai destrinchando, você vai detalhando o que mais que esse teu projeto traz, né? Quais são os seus outros objetivos, né? Que te levam a realizar esse projeto. Então você vai se conectando de fato, por isso que o projeto precisa ser muito real, ter uma personalidade, e você vai, principalmente em roda, né? Isso é muito legal de fazer com o grupo, falar, gente, por que a gente quer realizar esse projeto? Porque eu acho que isso vai ajudar em tal coisa, isso vai fortalecer a nossa área, eu acho que isso vai fortalecer a nossa linguagem, a nossa região, eu acho que isso vai dar uma super visibilidade para esse autor regional que a gente está trabalhando, eu acho que vai dar uma visibilidade para essa metodologia, essa linguagem nova que a gente está experimentando, que é pouco conhecida, né? Vai também fortalecer o nosso coletivo cultural em nossa região. Então tem muitos motivos que nos levam, né? Então esses motivos a gente coloca no objetivo específico. Às vezes os editais pedem também metas. Se não pedem, a gente também pode estabelecer. E aí as metas, né? Se os objetivos eles estão mais no campo do intangível, daquilo que não é possível medir, né? Mas que a gente almeja alcançar, as metas elas estão mais no objetivo, no campo do tangível, do mensurável, aquilo que a gente pode medir, que a gente pode mensurar, que a gente pode, e eles se tornam indicadores, né? Então, na verdade, ali as nossas metas, elas são os caminhos pelos quais a gente quer estabelecer para alcançar os objetivos. Então, se eu quero alcançar, por exemplo, uma grande população jovem da região do Vale do Ribeira num projeto de literatura, de que forma eu vou fazer isso? Na minha meta, então, vai ser difundir o projeto em X escolas ou dialogar com, no mínimo, 5 grupos de juventude da região, ou realizar 3 atividades ampliadas em praças onde se concentra um público de juventude. Então, você vai colocar ali números que te ajudem a gerar, a chegar nos objetivos que você deseja alcançar. Então os objetivos estão nesse campo do desejo, do intangível, e as metas elas estão ali no tangível, na mensuração, no como você vai alcançar esses objetivos. Por isso que o objetivo ele é ali saindo do que e passando pelo porquê e quase indo para o como, né? Que é depois você vai entrar nos detalhes de, por exemplo, se você colocou na meta que você quer realizar 3
oficinas, ali você não vai dizer como vai ser sua oficina, qual o formato, a duração, quem vai realizar. Mas depois você vai ter um outro campo para detalhar como é que você vai fazer isso. Mas você já apontou no objetivo que você quer realizar 3 oficinas. Depois, lá mais à frente, você vai detalhar outras informações sobre essa oficina. A justificativa, ela vai entrar também nesse campo do porquê, mas ela é um texto, digamos, uma defesa, né, maior, narrativa, uma narrativa que você vai descrever por que aquilo é importante. Então, se ele é importante para a sua comunidade, ele é importante para a sua região, para a sua linguagem, para o seu coletivo cultural, é importante para aquela obra, é importante para aquele autor, é importante para o país, é importante para o momento em que a gente está vivendo, é importante para dar visibilidade a alguns dados, informações que são de interesse da sociedade, que são pouco faladas, ou é importante para ampliar a formação de público na sua região, formação de hábito cultural. Então você vai pegar, você não vai falar sobre tudo isso que eu citei, você vai ver de fato qual é a potência do seu projeto, em que ele pode colaborar para o mundo e vai fazer a sua defesa, né? Vai construir ali um texto curto, sucinto, sem se estender demais, né? E trazer ali em alguns 2 ou 3 ou 4 parágrafos no máximo, dependendo do tamanho do projeto e também dependendo do tamanho que o edital disponibiliza para você, você vai fazer a sua defesa. Eu costumo dizer que a justificativa, ela é às vezes mais para nos alimentar também, nos fortalecer, mas ela não é o dado principal do projeto, porque, né, muitas vezes que eu avaliei projeto, quando você lê lá o resumo ou a apresentação, você passa pelos objetivos que a pessoa quer alcançar. Aí depois você vai lá para o final e vê como ela vai fazer isso, né? O formato, a metodologia, a contrapartida, você olha o orçamento, olha o cronograma e vê que tudo se encaixa, a justificativa ela está dada, né? Ela se justifica por si. Então o texto da justificativa não precisa ser muito delongado, muito aprofundado, porque o projeto, quando ele está bem sustentado, ele é autojustificável, né? E o texto da justificativa ele vai vir para complementar algum detalhe, alguma coisa que a gente quer reforçar, algum destaque que a gente quer trazer para aquela pessoa que está avaliando o nosso projeto. Mas a gente procura não dar aula para a pessoa, não ficar supondo, né? Isso é uma coisa que a gente faz muito no projeto, que é pressupor que a pessoa não entende nada sobre nada. Ou a gente achar que a pessoa já sabe tudo e aí a gente é sucinto demais, a gente é objetivo demais e não entra nos detalhes, ou a gente acha que a pessoa não sabe nada de nada e a gente fica explicando, dando aula, falando sobre tudo e nos repetindo demais. E aí o projeto se torna muito cansativo. Então, são 2 lugares que a gente tem que fugir. Trazer, verificar qual é a quantidade de conteúdo necessária, se uma pessoa quando lê o nosso projeto, ela está entendendo o que a gente está apresentando, mas se a gente não está sendo muito repetitivo, é normal que a gente se repita às vezes, né? A gente vai lá no objetivo, vai colocar que a gente quer fazer oficina, às vezes no resumo vai aparecer, e lá embaixo no formato ou na descrição vai aparecer o detalhamento de como vai ser essa oficina. Então é normal que a gente se repita, mas a gente não repete a mesma informação. São graus ou camadas diferentes daquela informação. Então, um momento a gente cita, outro momento a gente traz no objetivo o que a gente quer alcançar com isso, em outro momento a gente detalha como isso vai acontecer e de repente no cronograma, no orçamento, a gente coloca ali que tempo, que prazo isso vai acontecer e quanto isso vai custar. Então é a mesma informação, mas em camadas diferentes, com detalhamentos diferentes, para que a gente não fique se repetindo e falando a mesma coisa todas as vezes e querendo se explicar demais, né? Porque aí o projeto fica enfadonho, ele fica cansativo e ele perde às vezes a objetividade que ele gostaria de trazer. Bom, agora nós vamos entrar num outro conteúdo. Antes da gente entrar no próximo conteúdo, eu vou fazer um destaque aqui sobre a descrição, que eu queria trazer, não é nem me corrigir, mas trazer uma amplitude. Quando eu falei lá no começo que a descrição, ela às vezes é esse texto inicial de apresentação, é em alguns modelos de editais, como eles se apresentam. Mas na maior parte dos editais, a descrição ela vem como um espaço em que é possível você detalhar as informações. Às vezes isso vem antes do objetivo, às vezes vem depois. Mas é na descrição, quando é possível, que você vai colocar mais informações técnicas sobre como isso vai acontecer. Então, se você tem uma oficina, uma atividade, qual o formato dela, quantos dias isso vai durar, se é uma atividade continuada, se é uma atividade permanente, se é uma atividade pontual, se ela vai gerar algum material, o número de público, né? Então, todas essas informações detalhadas de como isso vai acontecer, você vai detalhar ali na descrição. Então, é como se você
fosse trazer o funcionamento. Você apresentou o seu projeto, mas na descrição, e muitas vezes você vai trazer o funcionamento, como é que ele vai se sustentar, como ele vai ficar em pé, como ele vai acontecer. E aí na descrição é bom trazer o detalhamento, porque também a gente traz ali a gente demonstra ali que a gente tem propriedade para realizar aquele projeto. Porque às vezes a gente tem um projeto muito lindo, mas a gente não consegue trazer nele como a gente tem condição de realizá-lo. E aí isso pode gerar na comissão avaliadora, na pessoa que está lendo o seu projeto, uma dúvida se você tem condição, se você tem conhecimento, se você tem as ferramentas necessárias para executar aquele projeto. Né? Porque se você só joga lá que vai ter uma oficina, que ela vai ser incrível, mas você não diz como ela vai acontecer, isso pode gerar uma dúvida na pessoa que está avaliando o seu projeto. E também outro detalhe que eu gostaria de colocar, eu falei lá acho que na segunda aula sobre cadeia produtiva, né? Quando a gente está falando de projetos de circulação, os detalhes da circulação, para onde vai, as cidades, como isso vai acontecer, são muito importantes. Mas quando a gente está falando de um projeto de criação, trazer o detalhamento das linguagens estéticas, artísticas que a gente está apresentando também são muito importantes. Então a gente tem que ver, de acordo com o edital, onde ele está pedindo. Geralmente o edital vai nos direcionar. Então, por exemplo, se é um projeto de montagem de um espetáculo, de uma obra nova, de um show, a gente possivelmente vai ter que trazer ali as referências artísticas, que tipo de linguagem a gente vai pesquisar, qual é a nossa pesquisa, qual é a nossa ideia, a nossa proposta para a composição visual, né, daquele projeto. Então, se tem figurino, se tem cenário, se ele tem uma proposta de projeção, ou se ele tem qualquer proposta que componha, né, seja a música, seja o visual, seja qualquer parte, né, ou como a gente apresenta a nossa exposição, qual é a proposta de ilustração do livro, né, em cada tipo de atividade vai ter um detalhamento diferente, ou se é um filme, né, se é um curta, um documentário, qual é a nossa proposta ali também de identidade visual daquilo, né, como a gente vai compor a parte de criação de arte, né? Então a gente, claro, não vai ter ali, se é um projeto que vai ser criado ainda, a gente não vai ter todo o detalhamento disso, mas quais são as nossas propostas, um croquis, ou, né, um desenho, um esboço, um resumo, um rascunho do que a gente está imaginando para aquele projeto também é bem importante. Então, feito essa ressalva do que eu tinha dito lá no começo, eu vou entrar aqui um pouco mais no campo que a gente vai falar sobre público, divulgação e contrapartida. Essa parte é muito importante, né? Os projetos, principalmente os projetos de renúncia fiscal, de incentivo fiscal, ou os projetos de entidades privadas, eles trazem com muita força esses campos, né? São campos bem necessários, bastante importantes da gente detalhar. Então, no público-alvo, a gente vai entrar ali, qual é o público que a gente quer apresentar aquele projeto, para quem a gente quer apresentar. É para um público infantil, é um público de terceira idade, adolescentes? A gente tem algum recorte social, algum recorte econômico? A gente tem um recorte de escolaridade, né? Geralmente a gente não vai fazer muitos recortes que reduz, mas muitas vezes a gente vai ter um foco de público, e é ali que você vai colocar. E se você tem várias atividades no seu projeto, vamos supor que é um projeto de festival, que tem oficina, tem show, tem atividade formativa, tem atividade na rua, então você pode detalhar um pouco mais o foco do público que você quer alcançar para cada uma das atividades ou do grupo de atividades que você está desenvolvendo naquele projeto. Colocar estimativa de público também é bem importante, e é muito importante a gente não superestimar o público, porque às vezes a gente fala que vai fazer uma circulação em 10 praças e é um projeto novo, vamos supor, né? Um grupo novo que tá iniciando. Então a gente coloca lá que cada show a gente vai trazer 5.000 pessoas, então a gente vai fazer 10 shows, a gente vai trazer 50.000 pessoas. É um número que não corresponde com a realidade, porque quando a gente está falando de grupos novos, grupos regionais, que não são conhecidos na mídia, né, a gente não alcança um público de 5.000 num show, né, porque a gente tem uma menor capacidade de alcance, de visibilidade, né, a não ser que isso esteja dentro de um grande evento, que já tem um público previsto. Então é bem importante que a gente se baseie em informações de outros projetos que a gente já viu, shows, né? Quando a gente vai num show na praça, quando a gente vai no teatro, quando a gente vai no espaço cultural, qual é a média de público que a gente costuma ver, né? Então a gente vai colocar ali um pouco baseado em dados que a gente conhece da realidade, sem superestimar, e colocando qual é o público que a gente almeja atingir com aquele projeto.
né, em cada uma das atividades. Então, você tem oficinas, tem palestras, tem shows, tem, não precisa ser a cada show, mas, por exemplo, públicos de oficinas, né? Então, são 10 oficinas e 20 pessoas de público, então 200 pessoas. Público de show, eu tenho uma estimativa, vou fazer 5 shows, imagino que eu vou ter 250 pessoas por show, então eu vou atingir ali mais ou menos, a minha estimativa é um público de 1.250 pessoas nos shows, né? Então eu coloco esses gerais. Aí vem o nosso plano de divulgação, e eu costumo dizer que o nosso plano de divulgação ele precisa estar intimamente ligado com o nosso público-alvo. Né? Se eu quero lidar com crianças, se eu quero chegar no público infantil, ou se eu quero chegar no público juvenil, ou se eu quero chegar num público de terceira idade, ou se eu quero chegar num recorte de público periférico, negro, onde eu divulgo essa minha atividade? Eu não vou divulgar em meios comuns para todo mundo, não é para todo mundo que eu divulgo igual. Então, qual é a melhor forma? E também cada cidade, cada região tem a sua forma. Então, no plano de divulgação, eu vou dizer de que estratégias eu vou lançar para alcançar aquele público que eu previ no meu público-alvo. Então, eu vou utilizar mídia digital, eletrônica. Às vezes a gente acha que só a mídia digital é suficiente. Não é. Porque ela vai ficar nas nossas bolhas, e se eu quero ir para além das minhas bolhas, então eu vou precisar fazer uma publicação paga, eu vou precisar muitas vezes investir num assessor de imprensa para que ele divulgue na mídia televisiva, jornalística, né, jornais, revistas, rádio. Eu vou precisar, dependendo do projeto, abrir mão de uma mídia paga, né, para dar visibilidade, lembrando que mídia paga em TV, jornais, ela oscila muito o custo, então a gente tem que ver se o nosso projeto tem condições orçamentárias para aquilo. Também posso abrir mão, eu vou contratar um designer para desenvolver essas peças gráficas, eu vou contratar uma pessoa responsável pela comunicação visual, pela comunicação web, por pensar, né, hoje em dia tem um termo bem conhecido que é a pessoa que trabalha com redes sociais, agora me fugiu o termo em inglês, mas é a pessoa, né, social media, né, mas é a pessoa que vai cuidar de redes sociais, que vai desenvolver o conteúdo, vai ver se o nosso projeto ele tem a ver com o Instagram, com o YouTube, com o Facebook, com o Twitter, se a gente vai gerar stories, se a gente vai fazer vídeos, se a gente vai... Então, ter uma pessoa que pensa essas estratégias geralmente é muito importante, e eu sempre indico que a gente contrate profissionais para isso, se o nosso projeto permite. Às vezes é um projeto muito pequeno, não é possível, mas que alguém da equipe possa se destinar e que a gente possa, ali no nosso plano de divulgação, já trazer algumas estratégias que a gente estuda, e para a gente não cair sempre na repetição das mesmas estratégias para todos os projetos, porque os projetos têm características e públicos diferentes, né? E às vezes a gente precisa abrir mão de métodos mais antigos, assim, né, como impressão de cartazes. As pessoas falam às vezes, mas eu não quero imprimir material gráfico, mas muitas vezes, se você não imprimir material, você não vai chegar num determinado público. Então, você pode imprimir um material menor, usar um material reciclado, reaproveitar esse material depois, né, mas é bem importante, sim, utilizar materiais de divulgação impresso na maioria dos casos. Então, cartazes, ou um postal, um flyer, uma faixa, e muitas vezes até mesmo um carro de som, ou outras atividades criativas, fazer uma roda, fazer uma atividade na rua para divulgar para aquele público, né? E por fim, entrando aqui nessa parte, na contrapartida. A contrapartida ela vai variar muito de um projeto para o outro. Alguns editais têm contrapartida obrigatória, outras não. Mas muitas vezes a gente vai ver contrapartidas sociais, ambientais e contrapartidas negociais. Negociais é mais no caso de projetos de incentivo, de leis de incentivo ou projetos de entidades privadas, né? Que vão financiar o seu projeto e vão querer saber o que a gente pode negociar em termos de contrapartida para dar visibilidade àquela marca, àquela empresa, ao patrocinador do projeto. Então eu vou falar de uma de cada vez. A contrapartida negocial, ela tem a ver então com quantidade de ingressos, se você vai disponibilizar uma apresentação exclusiva para o seu patrocinador, se você vai colocar banner, se você vai colocar, onde você vai colocar a divulgação do seu patrocinador. Então, quais são as contrapartidas que você vai oferecer para divulgar ou para presentear, digamos, o seu patrocinador. Isso só acontece nos editais de iniciativa privada ou nos editais de incentivo fiscal, e precisa ser observada a regra do edital, porque às vezes a gente tem algumas regras ali, por exemplo, no PROAC-CMS, que você não pode, né, plotar um carro. Então você tem algumas regras, porque você tem que manter a identidade do seu projeto e não assumir a identidade da marca como identidade do seu projeto. Isso é bem importante.
de estar atento no edital. As contrapartidas ambientais, elas também não fazem parte da maioria dos projetos, da maioria dos editais, mas eu vou citar, porque se ela aparecer, a gente vai saber do que se trata. Bom, contrapartida ambiental, ela diz respeito à minimização de impactos ambientais do seu projeto, né? Então, o que o seu projeto pode gerar de desgaste no meio ambiente e quais são as formas que você pode adotar, quais são as estratégias que você pode adotar para minimizar. Os projetos culturais, de modo geral, eles geram pouco impacto ambiental porque a gente não lida com matéria-prima, né, na maior parte das vezes, em grande quantidade, em grande escala. Mas ainda assim, se a gente vai fazer um evento, por exemplo, a gente gera lixo, a gente pode estragar uma praça, quais são os nossos cuidados para aquilo? Então é muito comum as pessoas colocarem, por exemplo, reaproveitamento de material, utilização de materiais recicláveis, dependendo do projeto de distribuição de sementes, distribuição de árvores, ou até mesmo uma atividade que tenha como destinação a contribuição para a melhoria do meio ambiente. Então as ideias são várias, né, e não precisam, claro, como a gente gera um baixo impacto, o nosso comprometimento não precisa ser como às vezes algumas empresas precisam fazer, construir, fazer um plantio imenso de árvores, fazer, né, então são atividades menores, ações menores que têm correlação com o impacto que a gente gera, que também é menor, né. E por fim, o que é mais comum em quase todos os editais, as contrapartidas sociais. Contrapartidas sociais também tem uma interpretação diversa, mas de modo geral é o espaço, é o meio de contato, como é que você vai fazer para ampliar o contato do seu projeto com o público mais diverso possível. Então a contrapartida social ela está ligada especialmente a acesso e acessibilidade. Quando a gente está falando de acesso, a gente está falando de todas as pessoas que podem ficar excluídas, ficar sem acesso ao nosso projeto por causa de barreiras existentes e que o nosso projeto, né, acaba se inserindo nessas barreiras. Então, barreiras que impedem as pessoas de acessarem o nosso projeto. Então, barreiras de ordem econômica, de ordem estrutural, ou por localização, né? Então, a gente acaba tendo maior... Quais são as barreiras que o nosso projeto pode ter que vão impedir de que pessoas das mais diversas localidades, mais diversas camadas sociais, escolaridades, cores, possam acessar o nosso projeto, né? Então, observar o nosso projeto e entender como é que a gente pode baixar barreiras, diminuir barreiras e ampliar esse espaço, né? Expandir esse espaço. Então, não é que a gente gera acesso. O acesso, na verdade, as pessoas têm o seu direito, né? Então, a gente não está fazendo um favor, né? Tomar cuidado com as palavras, assim, muito colonialistas, né, de que a gente vai levar a cultura para alguém, de que a gente vai permitir o acesso de alguém, a gente vai democratizar, né? A democracia é uma realidade, o acesso às pessoas têm direito, as pessoas já têm cultura, a gente vai olhar para o nosso projeto, entender como é que o nosso projeto, quais são as barreiras, porque nós temos barreiras, né, econômicas, de localização, então quais são as barreiras que o nosso projeto tem e como é que a gente pode diminuir essas barreiras para expandir esse espaço de contato com um público mais diverso, né? Então é quase como se fosse baixar muros, baixar grades e tornar o nosso projeto realmente com maior acesso para as pessoas, né? Então é o nosso projeto que precisa abrir os seus acessos e não as pessoas que precisam acessar o nosso projeto, né? E aí também pensar em acessibilidade. Acessibilidade a gente está ligado mais à questão de barreiras barreiras de locomoção, né? Barreiras ou mesmo de barreiras que impedem as pessoas que têm alguma deficiência de acessar o nosso projeto. Então, por exemplo, se o nosso projeto tem Libras, ele abre um espaço a mais, né? Ele baixa uma barreira e dialoga com pessoas que não ouvem, podem se comunicar por Libras, né? Ou que têm baixa audição. Se o nosso projeto ele prevê audiodescrição, a gente baixa uma barreira e a gente pode dialogar com pessoas que têm baixa visão ou que são cegas. Se o nosso projeto ele prevê, por exemplo, um acesso de rampas ou de banheiros acessíveis para pessoas que têm maior dificuldade motora, né, ou usam andador ou cadeira de rodas, às vezes por alguma deficiência ou às vezes por idade, né, ou por qualquer motivo que fez com que ela precisasse ali de uma cadeira de rodas ou de um andador ou de algum apoio, né? Às vezes até mesmo uma muleta, uma bengala, essas pessoas vão ter maior dificuldade de acessar nosso projeto se a gente estiver ali com barreiras estruturais
de escadas, lugares muito difíceis de acessar, portas muito apertadas, né? Também cadeiras que não deem possibilidade de pessoas de várias necessidades poderem acessar. Então, como é que a gente pode diminuir essas barreiras e possibilitar que o nosso projeto possa ser acessado pelo maior número de pessoas possíveis, né? Então, lembrando que a gente não está incluindo as pessoas, porque as pessoas elas não são excluídas, né? Elas estão excluídas por um sistema, porque o sistema exclui, o sistema ele é excludente, mas a gente não está fazendo nenhum favor em incluir as pessoas. A gente, como proponentes, como gestores culturais, artísticos, a gente é que tem que se incluir na realidade dessas pessoas, abrindo mais portas do nosso projeto. Então, são as formas que a gente vai abrir portas, janelas de contato com o maior número, não só em quantidade, mas a maior diversidade de pessoas. Lembrando que as barreiras podem ser sociais, econômicas ou motoras ou outras tantas, né? Raciais também, né? Muitas vezes a gente não percebe, por exemplo, o quanto o nosso projeto traz uma narrativa racista, traz uma narrativa machista, traz uma narrativa que ofende os modos de ser, os modos de existir no mundo, e isso também são barreiras, né? Então, como é que a gente abre o espaço, a gente abre a mente, a gente abre a nossa narrativa para que o nosso projeto ele não seja ofensivo, ele não seja opressivo para nenhuma forma de existir. Isso é uma responsabilidade nossa como gestores e gestoras culturais, né? E inclusive mudar a nossa narrativa, procurar narrativas não binárias, né? Procurar narrativas em que as pessoas não se sintam de fora daquilo que a gente está fazendo, que elas não se sintam ofendidas ou oprimidas. Isso para mim também compõe a nossa proposta de contrapartida. Bom, acho que a gente falou de divulgação, a gente falou de público, a gente falou de contrapartida. Claro que existem também outros campos que os projetos podem prever ou pedir, mas esses outros campos não vão se diferenciar muito disso que a gente falou aqui. Agora eu vou entrar um pouquinho no campo do orçamento e do cronograma para finalizar a nossa aula. Vamos começar agora a última parte da nossa aula de hoje sobre projeto cultural, sobre a construção, a elaboração de um projeto cultural. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre orçamento e cronograma. Claro que isso vai gerar muitas dúvidas, então eu espero que no bate-papo a gente possa conversar mais. Mas eu vou trazer aqui a estrutura, né, sobre o orçamento e o cronograma. Basicamente, o cronograma é como que o nosso projeto se distribui no tempo. Então, é muito importante saber quais etapas o nosso projeto tem. Então, a gente precisa, primeiro, né? A primeira coisa antes de fazer um cronograma é a gente, independente de pensar no prazo, quanto tempo ele vai gerar, é a gente listar todas as etapas do nosso cronograma. Isso pode ser feito numa roda, uma roda com todo mundo envolvido no projeto, e é melhor, porque cada pessoa envolvida no projeto, ela vai ter uma visão, ela vai lembrar de uma etapa do projeto, porque muitas vezes a gente sozinhos, a gente vai lembrar mais da parte de criação, ou mais da parte de produção, mais da parte de comunicação, que para mim esses são as 3 linhas, né, principais de um cronograma: produção, né, a produção geral, produção executiva, a parte de criação, né, e produção de arte, e a parte de comunicação. Então são 3 linhas que precisam andar ali, às vezes em paralelo. Se o projeto é muito grande, às vezes eu já vi até a pessoa fazer separado, né? Um cronograma de produção, um cronograma de criação, um cronograma de divulgação. Mas essas coisas elas se relacionam e elas caminham juntas. Então eu prefiro colocar todos no mesmo quadro. Basicamente, então, essa lista, né, que nós vamos fazer é um toró de parpite, uma chuva de ideias, né, como a gente quiser chamar, de quais são, né, a gente vai visualizando, realizando o nosso projeto. Então, qual é a primeira etapa? Bom, então para eu criar, montar um espetáculo, eu vou precisar fazer uma pesquisa, né, uma pesquisa de informações, uma pesquisa artística, uma pesquisa de conceitos, assistir outros vídeos, assistir espetáculos. Eu vou ter que, né, então como que vai se dar? Ou se é um projeto de música, eu vou ouvir músicas, eu vou ouvir outras referências, eu vou ler a respeito, e aí isso é uma pesquisa, então é uma etapa do projeto. Bom, então também eu vou precisar fazer, que mais? Uma pesquisa sobre materiais de figurino, uma pesquisa sobre cenário, eu vou precisar testar alguns materiais, eu vou precisar desenhar esses figurinos, eu vou precisar confeccionar os figurinos, né? Então eu vou entendendo um pouco essas várias etapas. Bom, mas depois que eu criar, eu vou precisar ir para a sala de improvisação, de criação, dependendo de como for o meu método, né? Eu vou precisar fazer ensaios, eu vou precisar gerar conteúdo, eu vou precisar...
Então, quais são as etapas? Depois que eu gerar tudo isso, como é que eu fecho? Eu vou ter uma pessoa contratada, eu vou ter um diretor, né? Então, eu vou ter uma etapa de finalização. Então, cada projeto é esse passo a passo. Claro que se eu vou falar da criação do figurino, eu não vou falar, o dia de olhar tecido, o dia de olhar material. Não, eu vou colocar a etapa de pesquisa sobre o figurino, a etapa de criação da proposta de figurino e a etapa de confecção. Então, com essas 3 etapas, eu já entendi que eu vou ter um momento de pesquisa, um momento de criar e um momento de produzir, né, até que meu figurino fique pronto. E assim todas as etapas do projeto, né? Tem um momento de pesquisa, normalmente, se é um projeto de circulação, não, né? Ele já vai direto para... Então, se é um projeto de circulação, ele vai para onde, né? Ele vai, por exemplo, eu vou circular por 10 cidades. Poxa, eu vou precisar talvez pesquisar cidades, ou se eu já pesquisei no meu projeto, eu vou precisar entrar em contato com essas cidades, confirmar a disponibilidade delas, se aquela disponibilidade se mantém, qual a disponibilidade de agenda daqueles espaços, quando eu pretendo realizar, aí eu vou agendar aqueles espaços, eu preciso voltar a ensaiar o meu projeto, eu preciso reorganizar, eu preciso contratar a equipe, eu preciso contratar técnicos, eu preciso desenhar uma agenda. Quais são as etapas que eu preciso desenvolver para que o meu projeto chegue no público, né? Então, a circulação ela vai ter uma trajetória, a criação ela vai ter outra trajetória. Então, o nosso cronograma vai desde a etapa de pré-produção, então ela se divide normalmente em pré-produção, que é tudo que vem antes do encontro com o público, né? Tudo que acontece antes do encontro com o público é pré-produção, é a gente se preparando para o grande momento, que é o momento da produção, né? Que é o momento do encontro com o público, o momento ali que a gente vai, de fato, circular ou expor, abrir a nossa exposição, estrear ou divulgar o nosso livro, colocar ele no mundo, colocar ele em circulação. Então, tudo que vem antes é pré-produção. Depois vem a produção e depois que ele finaliza esse encontro com o público, né, essa etapa, esses shows ou o que for a nosso, né, ou uma festa popular, um festival, depois que esse festival acaba, a pós-produção, que é a organização de relatórios, a compilação de fotos, a organização de relatório físico ou financeiro, dependendo do edital, a prestação de contas, se for necessário, uma reunião de avaliação, a elaboração, de repente, de pequenos documentários ou materiais de registro que possam depois trazer a memória daquele projeto que foi desenvolvido. Então, é o momento que a gente vai finalizar a memória, avaliar e também entregar esses relatórios para os nossos avaliadores, patrocinadores ou contratantes, né? Então, é esse o desenho de um cronograma. Eu vou trazer aqui 2 imagens para a gente visualizar como esse cronograma pode ser colocado. Nessa primeira imagem, que eu estou apresentando para vocês, é a imagem que é o cronograma mais simples, né? Você coloca aí quais são as atividades que você vai realizar na primeira linha, na primeira coluna. Depois você coloca quanto tempo, quando elas vão começar, qual é o início delas. Então, ela começa no mês 1, no mês 2, no mês 3, ela começa... o grau de detalhamento disso você pode escolher, né? Eu recomendo que a gente não coloque com grau de detalhamento ela começa na segunda semana do projeto. Eu gosto de pensar em blocos maiores, ou por mês, ou por quinzenas, né? Ou no máximo por semanas, nunca por dia, porque a gente não tem total controle do projeto para saber exatamente que dia a gente vai conseguir viabilizar aquilo. Bom, então depois que a gente colocou quais são as atividades, se elas estão na pré-produção, na produção, na pós-produção, a gente colocou quando elas iniciam, a gente coloca também uma previsão de prazo, quanto tempo elas vão durar. Esse é um modelo possível de cronograma. Esse segundo quadro que eu estou apresentando, vou apresentar agora para vocês, que vocês estão vendo aí na tela, é o quadro de cronograma também mais usual, que ele é uma tabela em que você coloca as atividades e você vai pintando no mês quais são os meses que aquela atividade vai acontecer. Então, a gente vai ver que as primeiras atividades vão acontecer nos primeiros meses, depois as próximas atividades começam no segundo mês, às vezes terminam no terceiro, e a gente vai fazendo um desenho, né? A gente vai pintando os quadrinhos ou fazendo um X, enfim, como a gente achar melhor, para preencher em que meses aquela nossa atividade vai estar sendo realizada durante o projeto, né? Então, a gente consegue ver por um desenho. Projetos maiores, às vezes, não dão conta de fazer um cronograma todo só num quadro. Precisa de mais quadros que detalhem isso, ou um quadro mais complexo. Eu não recomendo, mais uma vez, eu vou dizer que eu não recomendo que esse quadro seja feito por dias. Então, a gente não dizer em que dia exatamente cada atividade vai acontecer,
porque a gente vai se deparar com imprevistos, com mudanças no planejamento e a gente tem que ter uma flexibilidade. Bom, mostrado aí o cronograma, eu vou mostrar agora o orçamento. Agora sim, partindo para a última etapa da nossa aula, o orçamento. Assim como o cronograma é a distribuição do nosso projeto no tempo, o orçamento é a distribuição do nosso projeto no recurso financeiro. Como eu falei no começo da aula, vai ter editais que vão dar um orçamento teto, né, de um valor X fechado para todos os projetos que vão concorrer naquele edital, né, ou que vão, enfim, apresentar suas propostas naquele edital. E existem outros editais que vão deixar livre esse teto, né, ou vão colocar um valor máximo, mas ele não vai dizer se o seu projeto vai custar 20 ou 25, ele vai te deixar em aberto, ou vai dizer, olha, o seu projeto pode custar até 100. E aí você que vai decidir nas suas contas se o seu projeto custa 20, 25, 50, 80 ou mesmo 100. Né? Então você vai ter um limite ali para poder fazer esse cálculo. Agora eu vou expor para vocês, é muito importante que o orçamento ele preveja todas as etapas do projeto. Tudo que a gente colocou no nosso orçamento esteja previsto no nosso, tudo que a gente colocou no nosso projeto esteja previsto no nosso orçamento. Vou disponibilizar aqui uma planilha para vocês. É a planilha mais comum utilizada, esse é o modelo que eu utilizo, mas eu também modifico dependendo da característica do edital. Isso não é um exemplo fechado. Mas o orçamento, diferente do cronograma, que pode ser apresentado de formas talvez mais criativas, mais diversas, o orçamento ele não modifica muito dessa característica que a gente está vendo aí nessa tabela. Normalmente a gente vai ter essa primeira coluna que diz respeito à atividade, né? Qual é a despesa, qual é o item de despesa. Então é o item de cachê, é um item de serviço de terceiros, né? Se é um cachê, qual que é? É o diretor, então a gente vai pagar lá equipe, então a gente tem ali equipe, normalmente as despesas vão se dividir em equipe, ou serviços terceirizados, né? Então, equipe é aquelas pessoas que são primordiais para o nosso projeto, que são convidadas ou parceiras ou colaboradoras que a gente já tem conhecimento, é a nossa equipe que vai tocar o projeto. Serviços terceirizados são serviços que podem ser contratados depois, né, durante a execução do projeto. Então, às vezes, uma costureira, um contador, um advogado, um fotógrafo, podem ser profissionais que aparecem posteriormente, dependendo da característica do nosso projeto, né? Às vezes a gente acha essencial já ter, porque o nosso projeto, por exemplo, tem uma característica muito essencial na fotografia, então a gente quer ter o fotógrafo já da nossa equipe, previsto, não tem problema. Então a gente é aquilo que não pode ser facilmente terceirizado, é aquilo que a gente tem realmente uma prioridade de contratação daquelas pessoas para o nosso projeto, e ela vai fazer toda a diferença, ela é responsável, inclusive, pelo andamento, pela execução e pela qualidade, pelo resultado do projeto. Eu gosto muito de pensar que equipes são as pessoas que estão diretamente envolvidas no resultado do nosso projeto. Terceirizados são aquelas pessoas que vão colaborar para o nosso projeto, mas que elas não estão diretamente ligadas ao resultado. Então não vai fazer muita diferença, né? Faz diferença, mas não muita diferença se eu contrato o contador A, contador B, contador C, ou mesmo a costureira, ou algum outro serviço, ou o mecânico, ou o marceneiro, né? Que são serviços que vão ficar, que são muito importantes para o nosso projeto, mas que a gente pode contratá-los posteriormente, né, durante a execução. Então, esses são serviços terceirizados. Também nós temos outro tipo de despesa, que são as despesas de produção. Nas despesas de produção vão entrar todas as despesas de logística, então viagens, né, hotel, alimentação, transporte, se vai ser avião, se vai ser ônibus, carro, gasolina, se a gente vai precisar de hospedagem ou se não, se é uma circulação que a gente vai e volta, se a gente vai ter que pagar alimentação, quantas pessoas vão estar envolvidas nessa alimentação, por quantos dias, né? Também, se a gente vai precisar alugar equipamentos de som, equipamentos de luz, banheiro, lonas, estrutura, telas, né, telas de projeção, projetor, filmadoras, máquinas fotográficas ou cancelas, enfim, toda a nossa estrutura, lixeiras, toda a estrutura que a gente vai precisar para realizar o nosso projeto, né, seja um evento, um espetáculo, enfim, a gente vai, tudo que é objeto de locação de equipamentos também entra na produção. Também despesas de custeio, de consumo, né? Então,
material para a criação do figurino, muitas vezes vai entrar ali, material para a criação do cenário, material para testes, material de desenvolvimento do espetáculo. Então, materiais que são de consumo mais curto também entram na parte de produção, exceto o material de escritório, que a gente vai ver depois. Então, tudo que a gente vai consumir, material para realização de oficinas, então a gente faz uma atividade com 300 balões, então os balões, o material que a gente vai usar, que vai consumir, a gente também pode prever ali despesas de camarim, despesas de água, né? Então, tudo que a gente vai consumir para a realização daquele projeto entra no item de produção. Então, aluguel, direitos autorais também entram aí, direitos autorais de música, direitos autorais de textos. Então, essas são algumas das ideias do que entra na produção. Lembrando que estou falando aqui de modo geral, eu vim das artes da cena, trabalho especialmente com shows e espetáculos, eu acabo me lembrando mais desses elementos, mas estou mostrando aí, né, um orçamento, por exemplo, de um livro, e o orçamento de um livro ele vai ter outras necessidades de produção, outras necessidades de equipe diferentes das que eu estou citando aqui. Então, por exemplo, aí o revisor, o desenhista, né, o designer que vai dar a identidade do livro, enfim, cada projeto vai ter a sua necessidade, seja de equipe, seja de terceirizado ou de produção. Outro campo bem importante do orçamento é o campo da comunicação. Ali a gente vai colocar todas as despesas relativas à nossa divulgação, à difusão, né, a divulgação da comunicação do nosso projeto. Então, todo o material impresso entra aí, cartazes, flyers, postais, banners, foto de capa, lonas, outdoor, busdoor. Então, todos esses materiais que a gente for abrir mão, que tiverem no nosso plano de divulgação, lembrando da importância de estar vinculado o plano de divulgação com o plano com o orçamento, né, vão entrar aí. Também os serviços de divulgação, né, e os serviços, por exemplo, designer gráfico, assessor de imprensa, comunicador social, também entram nessa parte, né, apesar deles serem muitas vezes equipe, eles vão entrar aí na parte de comunicação. E também outras coisas, outras ideias, outras despesas que a gente for ter na comunicação, né? Mídia paga, mídia digital, mídia web, carro de som, registro fotográfico, registro videográfico, confecção de vídeos para divulgação. Então, tudo isso vai entrar na parte de comunicação. E, por fim, um outro grande campo de despesa é o campo de despesas administrativas. Aí são despesas relacionadas à contabilidade, contador, advogado, despesas bancárias, despesas administrativas, a própria produção administrativa, que é quem vai cuidar dos pagamentos, da organização, da prestação de contas, né? Então, mesmo que seja junto com o contador, alguns editais têm necessidade de contador, outros não, a pessoa que vai cuidar da administração do seu projeto entra também aí em despesas administrativas, pode entrar aí, assim como material de escritório, material de custeio, correio, telefones, internet, outras despesas para administrar o seu projeto. Bom, esses são os 4 campos. E aí, para finalizar, eu vou falar aqui das colunas, né? Na primeira coluna, a gente sempre vai colocar a quantidade daqueles itens que a gente vai utilizar. Na outra coluna, a gente vai colocar a ocorrência, né, a unidade, ou seja, como é que a gente paga aquele serviço, se é por mês, se é por diária, se é por cachê, se é por unidade, ou se a gente não sabe qual é a forma, a gente pode colocar como uma reserva ou verba, porque a gente ainda não tem certeza, né? Se é passagem, então essas são as principais unidades, que são a unidade de medição, né? Então a primeira coluna, a origem da despesa, a segunda coluna, a quantidade daquele item de despesa, a terceira coluna, a forma de pagamento, né? Como a gente vai fazer esse pagamento, que a unidade de medida a gente vai usar, e por fim a quarta coluna, que a gente vai falar sobre a ocorrência. Isso não aparece em todos os editais, mas quantas vezes a gente vai ter aquela despesa. Então, se a gente está pagando um ator por mês, quantos meses a gente vai pagar? Depois vem a coluna do custo unitário, né? Quanto custa aquela despesa, né? E aí quanto custa por mês, se a unidade é mês, ou quanto custa por unidade, ou quanto custa por parcela, por cachê. E por fim, o valor total, né? O valor que é a multiplicação da quantidade vezes a ocorrência vezes o valor unitário, que vai dar o valor total.
Então esse é um modelo de orçamento que eu vou enviar e certamente a gente vai poder debater aí um pouco mais sobre o orçamento no nosso espaço de debate, nosso espaço de conversa. Vou trazer também algumas sugestões aí de como a gente pode pensar os valores. Mas, de modo geral, qual é a forma de eu saber os valores que o meu projeto custa? Pesquisando, né? Então, fazendo pesquisa de preço, tomada de preço, pesquisando profissionais, pesquisando na internet, olhando outros projetos, conversando com outras pessoas, e aí a gente vai ter uma base de quanto custa aquele serviço. Ou quando é equipe, perguntando para a própria equipe quanto ela cobra por aquele serviço, e aí às vezes fazendo uma negociação. Se ela cobra X e você tem Y, então é possível chegar num acordo comum, e é esse valor que você vai colocar no seu orçamento. Lembrando sempre que a gente sempre faz o orçamento de um ano, na maioria das vezes para executar o projeto no ano seguinte, né? Então é importante a gente prever aí uma margem de flexibilidade por causa de inflação e variações de preço de mercado. Bom, isso foi o nosso resumo da aula de hoje. A gente vai poder conversar mais no bate-papo. Eu agradeço esse encontro com vocês e nos vemos na conversa logo mais após essa aula.